A graça e a paz aí a todos os irmãos desse grupo. Eu trouxe agora essa reflexão em relação a uma conversa que eu tive com o irmão sobre essa palavra todos, né? Porque existe na verdade dois grupos, né? Existe um grupo que acredita que Jesus morreu por toda a humanidade e existe outro grupo que Jesus morreu apenas por uma parte, ou seja, morreu por muitos. E eu estava conversando com um irmão, o irmão do grupo, Fernando Nunes, né? Que a graça e a paz seja contigo, irmão. E o irmão colocou alguns versículos, eu achei muito interessante esses versículos que ele colocou, porque são versículos versículos que fala de todos, e tem outros versículos que fala de muitos, e fica naquela, né? Na verdade é todos ou é muitos. Então, eu entendi bem a colocação do irmão quando ele fala que existe de fato mistérios, né? A palavra de Deus ela é profunda. Então, de fato existe mistério sim. Agora, os mistérios que eu consigo analisar não são os mistérios basicamente nesses versículos que ele colocou, né? Mas eu posso citar um tipo de um mistério, por exemplo, por que Jesus não escreveu nada? Isso aí eu posso considerar como um mistério, né? Porque só quem escreveu foram os profetas, foram os apóstolos. Até o próprio Deus escreveu, né? Os 10 mandamentos, né? As 10 palavras no hebraico. Eu sei que Jesus é o próprio Deus, mas só que quando eu falo que ele não escreveu nada, eu estou falando em carne, né? Quando ele estava aqui na terra. Então isso para mim é um mistério, né? Porque ninguém sabe por que ele não escreveu nada. Então isso é um mistério. Paulo também revela alguns mistérios, né? Que Paulo diz assim: um mistério eu vou contar a vocês. Cristo em vós, a esperança da glória, né? Então eram certos mistérios que Jesus revelava a Paulo e Paulo passava para a igreja. Então de fato existe realmente mistério sim. Agora, como está escrito lá em Deuteronômio, né, capítulo 25, capítulo 29, versículo 29, né, em que está escrito assim: as coisas reveladas é para o homem, as ocultas é para Deus. Né? Aquilo que Deus revela é porque é para o homem. Se ele está revelando, se ele está falando, se ele está dizendo ao homem, então é para o homem saber. Mas quando diz as ocultas é para Deus, então aquilo oculto é aquilo que está escondido, aquilo que está guardado, aquilo que está ausente, né? Então, as ocultas é para Deus. Então, não existem coisas que está em Deus. Então, só quem sabe é Deus, né? Nem os profetas, nem ninguém, nem os apóstolos, nem ninguém sabe. Então, só o próprio Deus. Então, de fato, eu concordo com o Fernandes quando ele diz que existe, de fato, mistérios, né? Realmente. Agora, em relação aos versículos que ele colocou, Fernando, isso é muito interessante porque são versículos que quem vê assim aparentemente parece que a Bíblia ela está recheada assim de contradições, mas como o próprio Jesus disse que as escrituras não podem falhar, né? Então, de fato, as escrituras nos originais não existe contradição. Apesar de que os originais eles não existem mais. O que existe são as cópias mais antigas, né? As cópias dos originais, né? As cópias mais antigas, os livros mais antigos, né? Isso aí é o que ainda está intacto hoje, ainda existe, né? O que não existe são as cartas, né? Os originais mesmo, né? Não existe mais porque o material não conseguiu se estabelecer durante esses 2000 anos. Então, eu estava falando para o Fernando que geralmente, nem sempre a palavra todos, ela significa 100% no sentido numérico, de número, de 100% no total geral. Que na verdade, se você pegar o dicionário, né, a palavra todos, o dicionário vai dar o significado de que a palavra todos é o total geral. Né? A palavra muitos é uma parte daquele todo. Então,
Se a gente for pegar o significado da palavra todos e trazer para as escrituras e interpretar todos os versículos que tem a palavra todos e interpretar ela da forma como o dicionário relata, então a gente vai ter aí vai encontrar uma imensidão de contradição e vai ficar uma coisa complexa, vai ficar sem pé sem cabeça. Então devemos pegar certas passagens, né, que tem a palavra todas, e dentro daquele texto, dentro daquele contexto, a gente tem que analisar dentro daquela história se essa palavra todos ela está se referindo a todos no sentido de número, de quantidades, ou se está se referindo a todos apenas uma parte. Eu trouxe um exemplo, eu vou dar um exemplo de versículos que tem a palavra todos, mas que ela não está se referindo numericamente, né? Quantidade. Quando as pessoas estão falando, é o capítulo 3 de Mateus, que fala sobre o batismo de João no Rio Jordão, quando ele estava batizando as pessoas. Então, muitas pessoas iam, né, até lá para ser batizado por ele. Então, no versículo 5 do capítulo 3 de Mateus, está escrito assim: então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Então observe que no versículo 5 fala que toda Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente ia ter com João. A pergunta é, quando se fala toda a Judéia, toda a Jerusalém, será que era todas as pessoas? Ou seja, será que Jerusalém em peso ficou vazio? Ficou vazia? Eu não consigo enxergar essa palavra todo no sentido numericamente, quantidades, no sentido de número. Por quê? Porque no versículo 7 fala que muitos fariseus e muitos saduceus foram ter com João. Observe, não foram todos fariseus nem todos os saduceus, foram apenas muitos, foram uma parte dos fariseus e uma parte dos saduceus. Mas a palavra no versículo 5 está dizendo que toda Jerusalém, toda a Judéia. Então observe que essa palavra toda aí ela não está não tá no sentido numérico, de quantidade de pessoas. Mas está se referindo às pessoas de cada parte dessas regiões, da cidade. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. A cidade de Camaragibe, uma cidade, eu conheço Camaragibe, né, e eu nasci e cresci em Camaragibe, então eu conheço Camaragibe. Então, pessoal, Camaragibe tem muitos bairros. É uma cidade grande, tem muitos bairros. Tem Santa Mônica, tem Cosme Damião, tem Aldeia, tem Tabatinga, tem Vila da Fábrica, tem Santa Mônica. Então, observe que existem muitos bairros. Tem Céu Azul, tem Tibi e tem mais bairros. Então, observe, se eu disser assim, que todo o Camaragibe foram ter com João para ser batizado no Rio Jordão, quando eu falo que todo Camaragibe, será que eu estou me dizendo que toda a cidade ficou vazia e foi ter com João? Não. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas de todos esses bairros, ou seja, Camaragibe é uma cidade, existe nela vários bairros, e as pessoas de cada bairro desse foram ter com João. Não foi só apenas 2 ou 3 bairros, mas foram as pessoas de todos os bairros daquela cidade foram ter com João. Então, nessa passagem aqui, de Mateus 3, 5, do 5 ao 7, quando fala toda Jerusalém, toda a Judéia, não está se referindo todo aí no sentido numérico, de quantidade de pessoas, mas está falando das pessoas de cada área. Foram ter com João. Então observe que aqui não está se referindo, todo aqui não está numericamente, mas sim pessoas de cada lugar, daquela cidade ali. Eu posso dar um outro exemplo também assim parecido com esse. 1 Timóteo, né, capítulo 1 Timóteo capítulo 2. Paulo fala sobre a oração, né? Paulo pedindo para uma carta que Paulo escreveu a um jovem, Timóteo, né, que se converteu a Jesus e começou a seguir Paulo. E Paulo escreve essa carta para ele e Paulo diz assim: no capítulo 2, versículo, eu vou ler o versículo 1, 2
o 3 e o 4. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Veja essa palavra todos os homens aqui, né? Vai dar uma impressão de que está se referindo a toda a humanidade, né? Porque fala assim, por todos os homens. Versículo 2. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aí alguém diz assim, sim, mas como pode provar que esse por todos os homens não está se referindo ao total geral, toda a humanidade? Por causa do versículo 2, a forma de como o versículo 2 ele entra. Quando Paulo diz que admoesto, pois, que antes de tudo que se faça deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Quem são esses todos os homens? Quando ele entra no versículo 2, aí entra pelos reis e por todos os que estão em eminência. Essa palavra eminência significa autoridade. Paulo está pedindo aqui para que faça orações pelos reis e por todos aqueles que estão em autoridade. Por exemplo, quem são os que estão em autoridade? Presidente, prefeito, polícia, né? São advogados, juízes, então são pessoas que estão em autoridades elevadas. Então, Paulo aqui, quando ele fala todos os homens no versículo 1, no 2 ele entra pelos reis e por todos os que estão em eminência. Então, observe que eu não consigo entender no versículo 1, por todos os homens, essa oração por todos os homens, no sentido de por toda a humanidade. Eu não consigo enxergar essa passagem dessa forma. Versículo 3 e 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. No versículo 6, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. O que eu achei interessante é aqui também essa passagem aqui, que quer que todos os homens se salvem. Geralmente, no original, se você for analisar os originais, os livros mais antigos, Paulo aqui está escrito que Deus quer que todo tipo de homem se salve. Quando fala que Deus quer que todos os homens se salvem, não está se referindo todos numericamente, como eu estava explicando. Não é todos no sentido numérico. Mas aqui, nesse versículo 4, Paulo está falando tipo de pessoas, ou seja, Deus quer que pessoas de toda parte do mundo se salvem. É a mesma coisa, como eu falei lá no 3, Mateus 3, versículo 5, 6 e 7, né? Que não foi toda Jerusalém, mas foram pessoas de toda parte. Então aqui, que Deus quer que todos os homens se salvem, Deus quer que todo tipo de homem se salve, ou seja, Deus quer que todo tipo de homem se salve de todo lugar do mundo. Ou seja, Deus não quer que só os brasileiros se salvem, Deus não quer que só os americanos se salvem. Não, Deus quer que os índios se salvem, Deus quer que os japoneses se salvem, Deus quer que os africanos se salvem. Mas veja que eu não estou falando no sentido de que é todos. Mas quando a palavra está escrita que Deus quer que todos os homens se salvem, é que Deus quer que todo tipo de homem se salve. Ou seja, qualquer raça. Deus não está restringido a salvação a só um tipo de pessoas, não. Mas é qualquer raça, qualquer tipo de pessoas na terra. Então, quando Paulo fala que Deus quer que todos os homens se salvem, esse todos os homens aqui, nesse sentido aqui, não está se referindo todos no sentido numérico, de número, de quantidade, mas sim de tipos de homens. Deus quer que todo tipo de homem se salve, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos. Justamente, quando fala esse todos aqui, não está se referindo a todos no sentido numérico. Então tem que se ter muito cuidado quando a Bíblia sempre se refere a essa palavra todos. Tem que se ter muito cuidado, porque existem passagens que a palavra todos está no sentido de 100% no total geral, mas também tem passagens que está se referindo apenas ali no sentido
todos apenas ali uma parte. Então, eu vou citar aqui alguns textos aqui do irmão Fernandes, que ele colocou, Isaías 53. Bom, são textos muito interessantes, porque parece até que a Bíblia está entrando em contradição. Ele usou Isaías 53:6, que fala assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Nós todos. Isaías está fazendo uma profecia acerca de um menino, né? Acerca de Jesus Cristo, né? Aqui praticamente Isaías há 400 anos na frente, né? Que surgiu o Messias. Então, Isaías está dizendo que Deus fez cair sobre ele quem? Sobre Jesus, a iniquidade de nós todos. Esse nós todos aqui, aparentemente dá uma intenção, dá um sentido de que é toda a humanidade, ou seja, Deus fez cair sobre Jesus Cristo a iniquidade de toda a humanidade. Porque se de fato Jesus tivesse morrido por toda a humanidade deveria ser salva. Se Jesus morreu por aquela pessoa seria salva. Mas será que de fato é isso? Não, vê só. Se a gente continuar dentro desse mesmo capítulo 53, se a gente continuar lendo mais para frente, o versículo 11 e o versículo 12 vai falar de muitos. Então, esse nós todos aqui é justamente nós todos o muito. Esse nós todo é a igreja. Então, quando a palavra fala muito, fala praticamente é a igreja. A igreja é apenas uma parte daquele total. A igreja é uma parte dentre a humanidade. Por isso que a palavra, muitos versículos, fala muito. Porque está falando daqueles que servirão a Jesus, né? E irão crer nele, irão se converter. Então, versículo 11. O trabalho da sua alma ele levará e ficará satisfeito com o seu conhecimento. E o meu servo justo justificará muitos, está falando de muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Veja só, no versículo 11 está falando que a iniquidade de muitos. No versículo 6 está falando a iniquidade de todos. Então veja só, será que é contradição? Não, não é contradição. É porque o muito, esse todos aqui é justamente o muitos. E de nós todos. Nós todos o quem? A igreja. Né? Esse nós todos aqui é apenas uma parcela, é uma parte. Né? Não é todo no sentido numérico de 100%. 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, está falando de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então veja que o versículo 6, quando fala nós todos, não está falando toda a humanidade, mas apenas todos aqui, uma parte da humanidade. É todos uma parte. Esse todos o quê? É a igreja. Esse todos aqui é o quê? É o muito. É uma parte. Tem que se entender as escrituras dessa forma. Porque se for entender da forma ipsiliter, literalmente, no sentido significativo da palavra todos, se você for nessa linha, a Bíblia você vai contrapor, vai contradizer toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. O irmão também citou, Fernandes, eu gostei muito dessas passagens. Infelizmente eu não vou poder aqui falar de todos os versículos que ele colocou, porque vai ficar muito extenso, né? O vídeo, né? E uma irmã aí criticou que o meu vídeo é muito extenso demais. Eu acredito que o que eu entendi quando ela falou muito extenso, é muito cansativo, mais ou menos assim, não me lembro. Eu acredito que é o tempo, né? O tempo do vídeo. Mas, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 5, vamos ver Romanos. É o capítulo 5 que aparentemente parece até contraditório, né? As passagens de Paulo, porque pode ter as falas de Paulo, né? Paulo ora fala de todos, ora fala de muitos. Esse capítulo 5 vai falar da morte de Adão em relação à morte de Jesus, né? O que a morte de Adão fez, o pecado de Adão fez, o que causou, né?
e a morte de Jesus, né? O pecado de Adão e a morte de Jesus, que isso aconteceu. Então, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, observe que no versículo 8 eu entendo esse nós aqui é a igreja, né? Quando a igreja ainda era cheia de pecados, e Paulo está dizendo que Jesus morreu pela igreja. Versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, Paulo afirma aqui que a igreja era inimigo. E quando você está na orgia, quando você está no curso do mundo, você você é inimigo de Deus, né? Mas ao momento que você deixa essa vida tenebrosa, aí você não passa mais a ser inimigo, mas passa a ser amigo de Jesus, não é isso? Então, agora no versículo 2, no versículo 12, do capítulo 5 de Romanos: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então Paulo está dizendo aqui que por causa de um homem, né? Ele está aqui falando de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então Paulo está dizendo aqui que por causa do pecado de Adão, a morte passou para todos. Se a gente continuar aqui dentro desse contexto do capítulo 5, versículo 15, Paulo diz: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Veja, interessante que Paulo diz aqui que como a ofensa, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, e vê só, Paulo está falando aqui que pela ofensa de um morreram muitos. Quem foi esse aqui? A ofensa veio de quem? Veio de Adão. Mas ele no 12 ele fala que o pecado de Adão causou a morte para todos. Todos morreram. Mas no versículo 15 ele diz que a ofensa, ou seja, o pecado de Adão, fez com que morreram muitos. Ou seja, no 12 Paulo diz que a morte passou para todos. No 15 Paulo diz que a morte passou para muitos. Agora veja que interessante isso aqui. Quando Paulo diz que o pecado de Adão fez com que muitos morreram, quem são esses muitos? O versículo 15, Paulo está falando da igreja de Jesus. Esse é o discernimento. Esse é o sentido do que Paulo estava querendo explicar no versículo 15. Não existe contradição aqui entre o 12 e o 15. O que Paulo está querendo falar aqui no 15 é que o muitos aqui é a igreja. Paulo está falando da igreja. A ofensa de Adão, o pecado de Adão, matou a igreja. A igreja morreu. No versículo 2 ele diz que o pecado de Adão passou para a humanidade. Mas só que, no versículo 15, Paulo aqui está falando só da igreja, não está falando da humanidade. Ele diz que, por conta da ofensa de Adão, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o que é que Paulo está dizendo? Que Jesus veio e inverteu o papel. Muitos foram agraciados, abundou sobre muitos. Ou seja, está falando de uma quantidade de pessoas, e aqui Paulo está se referindo à igreja. Então não existe contradição. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Veja que coisa interessante, né? Já no versículo 18, Paulo está falando de todos. Mas esse todos aqui é quem? É justamente esse daqui, ó, o 15, o muito. Paulo está falando aqui que
Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens. Esse todos os homens aqui, Paulo está se referindo esses muito aqui, ou seja, é todo tipo de homem. Ou seja, em toda a terra, que a salvação não veio só para os brasileiros, ou para os judeus, ou só para os americanos, não. A salvação ela veio para todo tipo de pessoa em toda a parte da terra. Então, quando Paulo fala todos os homens, ele está falando aqui todo tipo de pessoas. Então, tem que se ter cuidado com esse negócio de essa palavra todos, porque ela traz muita polêmica e complexidade. E se não tiver cuidado, traz entre contradição. E aí fica uma. Então eu não vejo aqui nesse capítulo 5 contradição. E eu não vejo aqui. Eu não vejo aqui dificuldade, né? Então veja que Paulo aqui no versículo 18, Paulo fala de todos. Mas se a gente entrar no 18, quando a gente entra no versículo 19, Paulo vai falar de muitos. Veja só. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então veja que ora Paulo fala todos, ora Paulo fala muitos. Então isso não é contradição, não tem contradição aqui. Tem que saber que são esses todos. Então todos é aquela parte. Deixa eu dar um exemplo de uma escola. Né? Às vezes o professor diz assim, chamem todos os alunos para a prova, fazer a prova. Tem que se entender dentro do contexto de que se o professor está se referindo, se ele está chamando todos da escola em geral, ou se ele está chamando todos os alunos da 8ª série e da 7ª série apenas. Todos os alunos da 7ª série e da 8ª. Então, quando o professor diz, mande todos os alunos vir para fazer a prova, aí é onde a gente tem que fazer uma análise do contexto, um estudo, para saber se o professor está chamando toda a escola em peso, ou se ele está chamando apenas todos os alunos daquelas duas classes ali, daquelas duas salas de aula, a 8ª série e a 7ª série. Então tem que se ter cuidado dentro do contexto, tem que analisar o contexto, para ver aonde é que o autor, aonde é que o autor está querendo chegar com todos os alunos. Então tem que se ter muito cuidado com essa palavra todos. Então o irmão Fernandes ele citou aqui muitos outros textos, eu não vou aqui citar porque vai ficar muito longo, mas é isso aí, é justamente isso, é que ele citou passagens que fala até de a palavra todos e a palavra muitos, e também fala a palavra mundo. É muito interessante porque o outro vídeo que eu fiz, eu expliquei sobre o significado da palavra mundo. Mas eu vou repetir nesse vídeo, já que eu prometi ao Fernandes que eu iria fazer um vídeo que falando sobre esse tema, né? Se Jesus morreu por todos, se Jesus morreu apenas por uma parte, por muitos. A palavra mundo, no original grego, existem 3 tipos de mundo: cosmo, ocumene e aion. São 3 palavras gregas que, na nossa tradução portuguesa, no nosso português, na nossa língua, no nosso idioma português, os tradutores colocaram a palavra mundo. Por quê? Porque cosmo, ocumene e aion são palavras gregas que significam mundo. Mas que mundo é esse? São mundos diferenciados. Então, toda vez que se encontra palavras na Bíblia que se fala de mundo, aí você tem que saber se é o mundo cosmos, se é o mundo ocumene, se é o mundo aion. Então, não só Fernando, como uma irmã citou, um irmão também citou 3,16 de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, geralmente, a grande maioria das igrejas, eles usam muito esse texto para afirmar categoricamente que o amor de Deus ele é um amor universal. Só que no versículo 36 desse mesmo contexto,
Jesus fala sobre aqueles que crê nele, o que, é que vai acontecer, e aqueles que não crê nele, o que, é que vai acontecer. Então, nesse 36, fala que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. No versículo 36. O que é permanecer? Permanecer significa continuar. Se uma coisa vai permanecer, se uma coisa vai continuar, é porque aquilo já estava. Deixa eu ler essa passagem, porque fica mais. 36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então veja, Jesus está dizendo aqui que aquele que não crê no Filho, a ira de Deus vai permanecer. Se vai permanecer, se vai continuar, é porque já estava. Como aquela pessoa não cria, não estava acreditando, não acredita no Filho, o ódio de Deus já está nele. E o que, é que vai acontecer? Aquele ódio, aquela raiva, aquela ira, ela vai permanecer, ela vai continuar. Mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, sobre ele continua. Então, como é que o versículo 16 fala que Deus ama a humanidade, quando na verdade o versículo 36 fala de um ódio de Deus sobre uma parte da humanidade, uma parte de pessoas que não acreditam em Jesus, porque não existe na Terra pessoas que não acreditam em Jesus. Então o que é que Jesus está dizendo aqui? A ira de Deus sobre ele permanece, continua, ou seja, a ira já está, então vai continuar. Como é que eu posso pegar o versículo 16 para dizer que Deus amou o mundo de tal maneira, e quando chega no 36 fala de ódio? Aparentemente parece uma contradição, mas que na verdade não. Por quê? Porque o problema está na interpretação do versículo 16, 3,16 de João. Esse mundo que Deus amou é o mundo ocumene. Aí é onde entra é por isso que eu estou dizendo que existem 3 palavras gregas que significam mundo. Mundo cosmo, mundo ocumene e o mundo aion. Então esse mundo que Deus amou é o mundo ocumene, que significa o mundo dos salvos. Se você pegar, faça um estudo sobre essa palavra grega, essas 3 palavras gregas, cosmo, ocumene e aion. Aion é o inverso, é o mundo dos perdidos. Ocumene é o mundo dos salvos e aion é o mundo dos perdidos. O cosmo é o universo. E quando fala que Deus amou o mundo, no grego está escrito Deus amou o ocumene, ou seja, Deus amou um grupo, Deus amou o mundo dos salvos. Então esse 3,16 não está falando de um mundo universal. Por quê? Porque se esse 3,16 estiver falando de um mundo universal, então está entrando em contradição com o versículo 36. Então Jesus não está entrando em contradição. É apenas uma má interpretação, porque quem causa a contradição é a própria má interpretação. Então, eu não vou dar mais continuidade, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né? Fernanda citou Mateus também, 1,21, que fala que Jesus ele veio para o seu povo. Exatamente. Mas quando fala que ele veio para o seu povo, não é que Jesus veio apenas só para os judeus, não. Porque lá em Isaías diz que ele seria a luz dos gentios. Então, houve a unificação entre os judeus e gentios. Então, através da morte de Jesus, juntou tanto os judeus como os gentios. Então, esse Fernando citou aqui Mateus 21, 1,21, que fala que ele veio para o seu povo. Mas o povo aqui agora é a igreja, né? É judeus e gentios. Então é judeus e pagão. Gentio quer dizer pagão. Então tem outros versículos aqui. Mateus 20, 28, que está se referindo a que a morte de Jesus foi sobre muitos, né? Jesus morreu por muitos. Então, os versículos que Fernando colocou aqui são versículos que fala que uma parte fala de todos, outra parte fala de muitos. Então, aparentemente parece até contraditório, mas não é contraditório, não. Esses versículos que João colocou, que Fernando colocou, são versículos compreensíveis que tem como se compreender esses versículos. Se tiver um estudo com mais cautela, com cuidado. Então eu vou parar por aqui, eu não vou dar continuidade porque vai ficar muito longo, o vídeo vai ficar muito pesado, né? Teve até uma irmã disse que o meu vídeo era, né, se eu não me engano, ela disse, é cansativo, né? Então é por isso que eu não vou fazer um vídeo tão longo. Eu vou parar por aqui, a explicação é essa, né? Eu não acredito que
que Jesus morreu por toda a humanidade, né? Eu sou daquele grupo, né, de que acredito que Jesus morreu apenas por uma parte, né? Ele não morreu por toda a humanidade, porque senão todos seriam salvos. Mas só que todos não vão ser salvos, só vão ser salvos apenas uma parte. É aqueles que creem, né? Aqueles que o próprio Senhor Jesus o resgatar. Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o meu Pai o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então tem que o Pai trazer até Jesus. E aí sim, então esses que o Pai trazer, é justamente esses que vão ser salvos. E na verdade Deus não vai trazer toda a humanidade para Jesus. Só Deus sabe a quem Ele vai trazer para si próprio, né? Ele é o próprio Deus. Então até uma próxima outra oportunidade aí, se assim o Senhor permitir, e tchau para todos.